tarde, obrigado por estar connosco. A Eclésia dá hoje voz a uma instituição que congrega 11 mil voluntários. A Cruz Vermelha chegou a Portugal em 1865, 2 anos depois de ter sido fundada pelo suíço Henri Dunant. Hoje, esta instituição tem 1.200 corpos dirigentes, todos a trabalhar gratuitamente, e 11 mil voluntários no terreno. Em Ano Europeu do Voluntariado, damos hoje voz à coordenadora desta grande equipa. Em dias difíceis no país, Cristina Louro defende um voluntariado empreendedor e um gestor capaz de retirar as famílias necessitadas do ciclo de pobreza. Uma entrevista conduzida pela jornalista Imelda Monteiro. Cristina Louro é vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e comanda um batalhão de voluntários. Doutora Cristina, o voluntariado é o coração da Cruz Vermelha Portuguesa? É um dos princípios, dos 7 princípios da Cruz Vermelha, é o voluntariado. Portanto, a Cruz Vermelha, por si, por natureza, é uma organização voluntária. Portanto, nós, quer os corpos dirigentes, desde o Presidente até todos os membros da direção, até todos os membros das delegações locais, que são 174, somos todos voluntários. E depois temos os voluntários que trabalham no terreno mais diretamente, que estão ou na emergência, ou a trabalhar com idosos, ou com crianças, ou com outras atividades que nós temos, em que os voluntários são sempre necessários e úteis. Portanto, nós temos no todo cerca de 11 mil voluntários. Precisávamos de muitos mais, mas já temos 11 mil aqui a trabalhar no direto e com grande qualidade. É difícil gerir este conjunto heterogéneo de pessoas? É difícil porque, primeiro, o recrutamento tem que ser muito criterioso, porque nós temos várias áreas, como eu atrás referi, e, portanto, nós temos que encontrar as pessoas, em primeiro lugar, tem que ser generalizado, não é? E elas têm que comungar os 7 princípios humanitários da Cruz Vermelha, que têm que ser para elas aquilo que é, no fundo, o core do seu trabalho, não é verdade? Isso nós temos a humanidade, a neutralidade, a imparcialidade, o voluntariado, portanto, as pessoas têm que dizer, sim senhor, é na Cruz Vermelha que eu quero trabalhar. Mas depois também têm que ser selecionados conforme o perfil que nós precisamos. Portanto, num perfil de emergência, em que as pessoas ou estão numa ambulância, ou têm que acudir a uma catástrofe, é lógico que numa altura de grande catástrofe todos temos que acudir, não é? Mas no dia a dia, as pessoas têm que ter o perfil para assistir a um doente, para assistir a uma pessoa que morre, para assistir a um parto, todas essas pessoas têm que ter o seu perfil próprio, não é? E depois temos que ter o perfil, se estão a trabalhar nas prisões, têm que ter o seu perfil próprio. Portanto, é difícil, porque nem todas as pessoas gostam muito de ser voluntárias, mas nem todas as pessoas têm perfil para ser voluntários, porque voluntário é a pessoa ter uma obrigação, um dever, tem alguns direitos, mas tem muito mais deveres. E por isso tem que saber que quando é voluntária tem muitos deveres para cumprir, não só com o horário, como com toda a sua conduta pessoal, não é? Como com todo o seu comprometimento com o trabalho que está a fazer. Portanto, tem inúmeros deveres que tem que cumprir diariamente. E isso, para que a pessoa assuma esse papel de voluntária, não é verdade? Tem que ter um perfil adequado à função que faz. Este ano tem-se falado muito nestas questões do voluntariado. Aliás, o Ano Europeu do Voluntariado é para isso mesmo. Pode-se falar de voluntariado profissional, de profissionalização do voluntariado, ou isto é um contrassenso? Olha, eu falava muito em profissionalização do voluntariado, mas um bocadinho mal aceito, porque acaba por muitas vezes colidir que as pessoas ficam a dizer que já não sabem quem são os voluntários, quem são os profissionais. Então alteramos um pouco o conceito, não é o conceito, é um pouco a nomenclatura, vamos a chamar voluntários qualificados, está a ver? A qualificação do voluntariado, que é extremamente importante. O voluntário, quando está a trabalhar, seja em que tarefa for, tem que estar qualificado para aquela tarefa que executa. E, portanto, é muito importante que a pessoa... Agora, eu também aceito muito bem a palavra profissionalização, porque, no fundo, se eu estou aqui a full-time na Cruz Vermelha, eu não sou paga, mas sou uma profissional, porque sou uma gestora, não é? Estou a gerir, como outros meus colegas estão na direção, são todos voluntários. Mas quando estão na sua função, então, no fundo, exercem as suas competências profissionais, não é? Portanto, uma coisa não colide com a outra. Mas, dado que falavam muito que podia, às vezes, colidir com o emprego, os voluntários estarem a substituir os empregados, etc., passámos um pouco mais para a qualificação dos voluntários, em vez de usarmos profissionalização dos voluntários. Mas, no fundo,
se for ver bem, uma pessoa profissionalizada para trabalhar com um idoso com Alzheimer, um voluntário também está qualificado para trabalhar com um idoso com Alzheimer, não é? Portanto, no fundo, acaba por ser o voluntário prolonga, complementa o trabalho do profissional. Mas quando o profissional não está, ele tem que o fazer com qualidade, porque se não fizer com qualidade pode estragar todo o trabalho que o profissional teve a fazer até àquele momento, não é? Portanto, temos de ter muita cautela com o trabalho que fazemos. Essa qualificação e não profissionalização, como acaba de referir, precisa de formação. Passa pela formação. O voluntário tem que ser formado. Primeiro tem que ser formado nos princípios daquela instituição, que chamamos a formação institucional, e que pode ser, como estiver na Cruz Vermelha, pode estar noutra instituição qualquer e tem que comungar dos princípios daquela instituição. E depois, conforme a seleção que se fizer, porque o voluntário normalmente apresenta a vontade de trabalhar em determinada área, temos que ver se ele tem esse perfil para trabalhar naquela área e depois conferir-lhe a formação para ele trabalhar naquela área. E isso é indispensável, não é? Porque se não lhe conferimos formação, e também formação contínua, por exemplo, nós fizemos ainda há pouco a nossa escola de verão aqui para gestores do voluntariado, fazemos uma escola de verão agora para os jovens e intergeracional, que é sempre para ir fazer um refreshment do trabalho que eles estão a fazer. Portanto, se a pessoa, nós há pouco tempo, há um mês atrás, ou 2 meses mais ou menos, fizemos essa escola de formação de gestores do voluntariado. E para que eles, no fundo, levem novas qualificações para poderem gerir melhor localmente o voluntariado. Porque o voluntariado tem muitas características locais, não é? Em Lisboa é uma coisa que é uma grande cidade, se for para Cocujém já é outra realidade, se for para Bragança já é outra realidade. Portanto, nós temos que adaptar. E se nós aos coordenadores de voluntariado lhe dermos as armas ou os utensílios para eles poderem trabalhar melhor, é certo que eles chegam lá e já têm uma perspectiva depois de melhorar aquela qualificação. E também nós aqui da sede também vamos bastante às delegações fazer esse tipo de formação, quando nos pedem, quando não é necessário, que já sintam que têm a qualificação, são localmente que fazem. Na Bolsa de Valores Económicos, que valor é que tem o voluntariado? 14 mil milhões de euros, quer dizer, é uma coisa louca, porque o voluntariado realmente vale muito, muito dinheiro. Porque veja bem, só na Cruz Vermelha, só em corpos dirigentes, nós somos 1.200, não somos pagos. Normalmente são tudo pessoas que eram quadros ou outra coisa, não é? Portanto, só fazendo essas contas, quanto é que essas pessoas já valem, não é? E depois todos os 11 mil que cá estão a trabalhar, que também são voluntários. Portanto, nós fizemos essas contas, já vamos vendo que é realmente extraordinário, não é verdade? Que tenhamos essa, já é no fundo é um ganho enorme de dinheiro, não é? E para nós é a única maneira de sustentar uma organização como a Cruz Vermelha, não é? É ter as pessoas sem serem pagas e estarem de boa vontade. Esses 14 mil milhões de euros que acaba de referir, que são o valor do voluntariado, é um valor económico. E qual é o valor no tecido social, na sociedade em geral? Esse não sei calcular, mas porque é incalculável. O trabalho do voluntário é um trabalho que se dirige ao desenvolvimento. E, portanto, dirige-se quer ao desenvolvimento pessoal do próprio voluntário, como ao desenvolvimento pessoal da própria comunidade. E efetivamente, nós, esses voluntários que trabalham, é certo que nós saímos, cada dia que saímos do nosso trabalho, saímos mais ricos, mas também deixámos algum agente de mudança na comunidade em que estamos inseridos. E, portanto, sendo um agente de mudança, sendo este batalhão de voluntários que existe em Portugal, não é verdade que não só da Cruz Vermelha, porque o meu respeito por todos os voluntários que estão a trabalhar em Portugal, podemos dizer que, efetivamente, eles são imprescindíveis e o valor social do voluntariado é incalculável, porque nós não poderíamos viver sem voluntários. A Cruz Vermelha aposta agora numa outra área dentro do voluntariado, o empreendedorismo. Do que é que estamos a falar? O que nós queremos dizer com isto não é necessariamente criar empresas, é a pessoa ter criatividade, de ser empreendedora para a resolução de problemas que existem na própria comunidade. Foi esses também os novos instrumentos que nós quisemos dar aos nossos coordenadores de voluntariado, porque eles têm que começar a compreender que a comunidade tem problemas. Então, que soluções vamos encontrar para aquele problema? Por exemplo, tem demasiadamente idosos naquela vila, ou naquela cidade, ou naquela aldeia. Então, o que é que a Cruz Vermelha vai fazer? Tem que pensar.
não é necessariamente, se calhar, só um lar de idosos. Se calhar vamos pensar noutro trabalho, vamos fazer uma academia sénior, vamos fazer um apoio domiciliário qualificado, vamos pôr os nossos voluntários a trabalhar em quê? E o que nós queríamos explicar era justamente isso. Era, por exemplo, crianças que são uma população desfavorecida e que têm imensos problemas escolares. Então olhamos para aquilo e pensamos assim, o que é que poderemos fazer? Olha, se calhar vamos fazer aqui uma academia para os fins de semana, que temos aí várias já a trabalhar, não é? Academias para as crianças irem poder trabalhar ao sábado, ATLs, não é? De várias atividades, ajudá-los na matemática, por exemplo, ou nos estudos. Portanto, no fundo, o empreendedorismo é ter iniciativa, ser empreendedora de soluções para aquela comunidade e envolver-se nessas soluções. Isso exige mais dos voluntários. Pois exige muito, porque exige muita criatividade. Não é a pessoa chegar a isto e dizer, que bom, agora vou para aquele hospital, ou vou para aquele lar de idosos e vou fazer aquilo que está lá estabelecido. Não, é chegar e dizer assim, o que é que eu podia fazer aqui? O que é que eu poderia melhorar? Ora, se eles estão a fazer desta maneira, o que é que eu poderia ajudar a que isto mudasse? Será que este voluntariado que está a ser aqui desenvolvido está adequado às necessidades? Ou se calhar já deveríamos ultrapassar essas necessidades e fazer outras coisas? No fundo, é essa mudança de direção que nós estamos a fazer aqui na Cruz Vermelha. Quer dizer, é tornar os nossos voluntários com um espírito mais empreendedor, mais agentes de desenvolvimento, mais agentes de alteração daquilo que é o ramo do dia-a-dia, não é? E já têm casos onde esses projetos estão a ser implementados? Sim, estamos a implementar em várias cidades, em várias delegações nossas, já estão a fazer um voluntariado muito interessante. Por exemplo, ainda agora com esse espírito empreendedor, criámos um projeto em FAF, intergeracional, em que os jovens da Juventude Cruz Vermelha batizaram, cada um deles é padrinho de um idoso. E, portanto, visita esse idoso regularmente e dá a sua ajuda a esse idoso. Nos ateliês de tempos livres que temos feito ao fim de semana, Colorir o Sábado e o Lápis e outros, que estão vários a nível do país, no fundo, em vez de ser durante a semana que ocupamos as crianças desfavorecidas, é ao fim de semana. Portanto, apanhar as crianças que estão, no fundo, sem nada que fazer, os pais também não têm grande preparação para os ajudar, nós recolhemos essas crianças e os nossos voluntários trabalham com eles ao fim de semana. Portanto, depois fazem passeios, fazem jogos, ocupam-nos. Por exemplo, também temos o outro nosso grande plano agora, é o empreendedorismo também na parte das prisões. Nós estamos em 28 estabelecimentos prisionais, o trabalho está a correr também muito bem, cada delegação também já inventou o seu próprio trabalho. Portanto, vem desde a meditação num centro, como a ocupação de tempos livres no outro, como noutros criar hortas comunitárias, quer dizer, cada um tem o seu espírito empreendedor. E queremos também colocar no mercado de trabalho, no mercado aberto, os produtos que os próprios presos fabricam dentro das próprias prisões. Aliás, já há várias iniciativas dessas, a nível da Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Nós queremos dar um cariz talvez mais original, mas seja como for, é outro que necessita de muita imaginação e muita sustentabilidade. Aliás, a sustentabilidade era o meu próximo tema. Como é que se pode capacitar, por exemplo, famílias para que elas não entrem num ciclo perpétuo de pedidos de ajuda? Eu, por exemplo, fiz recentemente uma reportagem da inauguração de um restaurante social em que estava lá uma família com 9 membros que todos os dias ia ali buscar 9 refeições para os membros da família. Como é que se pode quebrar este ciclo de dependência destas famílias? Pois, a perspectiva é esta. Nós o que fizemos aqui na Cruz Vermelha foi olhar justamente através da nossa tradição de ajuda e da tradição dos outros, olhámos e pensámos assim, o que é que nós podemos aqui fazer diferente e que poderia ser uma solução? Poderia ser uma solução, não é? E então criámos um programa que se chama Portugal Mais Feliz, que é sentir que a população portuguesa é mais feliz. E então, eu vou-lhe agarrar nesse exemplo dessa família que tem 9, não é? E o que é que nós pretendemos fazer? Estamos a angariar fundos para esse fim, como já tem visto na televisão, em vários sítios públicos, a tentar angariar fundos para que este programa seja uma realidade. Mas já estamos a começar, não estamos a pôr de parte. O que é que estamos aí devagarinho, não é? Pronto, nós olhamos para essa família e dizemos assim, que diagnóstico é que eu estou a fazer a esta família? O que é que esta família precisa? É o primeiro que se deve fazer. E depois, nessa família, primeiro vamos fazer tudo o que seja a montante da formação profissional. Porque, como sabe, fala-se muito no RSI, que é indivíduo, que é isto, que é aquilo que se deve fazer. Nós pensamos assim, vamos ver, aquela mãe, o que é que ela tem? O que é que ela precisa? Como é que está a autoestima dela? Será que ela sabe gerir uma família? Será que ela sabe fazer a contabilização daquilo que gasta e não gasta? Será que ela necessita de ir buscar 9 refeições ou era melhor ela cozinhar em casa? Quer dizer, primeiro olhamos para isso e olhamos e dizemos, estas crianças, será que há algum menino com deficiência na família? Será que estes meninos estão a se ingrar na escola?
Pronto, qual é a competência profissional do pai? Vamos ver se o pai precisa ou de formação ou também precisa um pouco de trabalho de hábitos sociais, não é? Porque sabe que essas famílias, muitas vezes, perderam completamente os hábitos de característica social. Portanto, levantam-se às horas que querem, tratam a vida como querem, porque perderam essa vontade e essa autoestima já não existe. Então, nós queremos olhar, em primeiro lugar, para a família, fazer o diagnóstico e o encaminhamento dessas famílias. Depois, se necessitar de formação profissional, utilizar o nosso plano de formação ou outros fundos europeus, porque há muito, e conferir-lhe a formação adequada ou a requalificação que ele necessita, porque a pessoa pode ter sido a construção civil e neste momento vir depois para um restaurante, ou a ser barbeiro, ou seja o que for, não é? Pronto. E depois dessa formação, estamos a trabalhar com uma técnica com a Associação também Portuguesa de Emprego Apoiado, com o Instituto de Empreendedorismo Social, também com o apoio de Montepio, pronto, olhar para essas famílias, para essas pessoas que já têm uma qualificação e dizer assim, então o que é que eles poderiam agora fazer? Podem recorrer ao microcrédito para criarem a sua pequena empresa, poderemos ajudá-los a ser integrados no mercado de trabalho, mas não largando a família que vai ser integrada, porque essa é a técnica do emprego apoiado, é as pessoas terem um coaching ao longo da sua vida, até se sentirmos que ela está completamente autónoma, não é? Portanto, ela vai para a empresa e nós acompanhamos, quem diz, o coacher, não é a pessoa, o monitor, chamamos assim, vai acompanhar essa integração no mercado de trabalho, ou essa integração da criação de empresas, não é? Por exemplo, nós criámos através do nosso plano de formação, temos muitas mulheres empreendedoras e já temos cerca de 40 empresas de mulheres que estão sustentáveis a nível nacional, o que é muito bom. Portanto, mas justamente porque já usámos uma metodologia de acompanhamento, que é imprescindível. E depois ainda temos uma quarta linha, que é aquela ajuda pontual que fala. Muitas vezes a criança ou precisa de qualquer coisa para a escola, ou precisam de pagar o gás e a eletricidade, ou precisam de um colchão novo, pronto. Recorremos, o que nós estamos a fazer é capacitar as nossas delegações para recorrerem à comunidade, quer no banco alimentar, quer no banco interajudas, quer onde houver coisas, usar. Caso não seja necessário, há muitas vezes alguma coisa que o dinheiro resolve, não é? E então, nessa altura, ajudamos aquela família com o montante que ela precisa para sair da situação em que se encontra. Pronto, mas não fazemos nada sem estas 4 vertentes. E consideramos que estas 4 vertentes, para autonomizar as famílias em grande risco e, portanto, vulneráveis, que vão normalmente com esses restaurantes, não é? É justamente nós ajudarmos em todos os pilares que ela necessita. Porque se ajudarmos só num e dermos o peixe para ir ao restaurante e não ajudarmos na capacitação dessa família, não é verdade? Ela nunca, como disse muito bem, nunca vai mais deixar de ir ao restaurante, nem os filhos dela vão deixar de ir ao restaurante social. Não é um pecado ir ao restaurante social, a pessoa tem fome, vai, não é nenhum pecado. Mas gostaríamos que ela também não precisasse, durante muito tempo, de ir ao restaurante social, não é? Portanto, tínhamos que todos ajudar. Então esse projeto Portugal Feliz está agora na fase de implementação? Nós agora estamos a capacitar as nossas delegações, a dar-lhes instrumentos, a formá-las, para elas trabalharem com esta forma um pouco diferente de trabalhar. Está a ver o no fundo, pode dizer, numa ótica empreendedora, não é? Pronto, e não na ótica assistencialista. Estamos agora nessa fase, de toda a maneira, já diagnosticámos, as pessoas já se candidataram e agora vamos começar a ajudar também pontualmente, individualmente, quer dizer, as famílias que se deslocarem às nossas delegações numa situação de carência, não é? Que é o caso também que este programa segue-se a um anterior que nós fizemos, que era o País Solidário, que foi apoiado pela Fundação EDP, a Gulbenkian e os bancos portugueses todos, e que teve bastante sucesso. Ajudámos muitas famílias, mas 200 famílias, pronto, é bastante, mas que ficou só por ajuda pontual. E então nós, a partir daí, achámos que agora era fazer uma coisa mais alargada. No início da entrevista falava-me que 11 mil voluntários são poucos, pelo que vejo, com esse vosso objetivo de colocar um voluntário junto de cada, um gestor junto de cada família, são precisos muitos mais voluntários. Sabe porquê? Porque precisamos dos profissionais, mas depois uma família destas precisa de um monitor por família. Porque a grande falha do rendimento social de inserção é que não há técnicos suficientes. É impossível haver técnicos suficientes para acompanhar estas famílias. E estas famílias têm que ser monitorizadas, porque não se lhe pode dar ao rendimento social de inserção e não monitorizar
o que elas, por exemplo, o endividamento, o orçamento familiar, tem que se lhe dando instrumentos. Mas depois não é só dar a formação, o que interessa é acompanhar. Se ela depois em casa já não compra as batatas fritas e as Coca-Colas, mas já foi à praça comprar legumes e já está a fazer uma sopinha para os filhos. Isto tem que ser monitorizado. Ora, não há técnicos que cheguem, nem ninguém que chegue para pagar isto tudo. Se nós não tivermos voluntários que nos acompanhem, há tantas enfermeiras reformadas, tantas assistentes sociais reformadas, tantas educadoras reformadas, tantas professoras reformadas, altamente qualificadas, que se calhar nem que dessem uma vez por semana, já era ótimo para nos ajudar a monitorizar e a acompanhar estas famílias, não é? Pronto, como há outras pessoas que não têm curso nenhum, querem ser, por exemplo, podem ensinar em casa a fazer uma sopa àquela família, porque ela nem sabe fazer a sopa, nem sabe como é que se faz. Portanto, está a ver, o voluntário tem que estar muito bem enquadrado, porque todo ele é útil, não é? O mais qualificado, o menos qualificado, todo ele é útil. Portanto, utilizar as qualificações de cada um, justamente, e nessa área dar um bocadinho o seu contributo. Justamente. Portanto, são todos bem-vindos na Cruz Vermelha, porque nós temos 174 delegações. Claro que não vamos trabalhar com elas todas com o Portugal Mais Feliz, é lógico, não é? Porque também não poderá ser. Vamos trabalhar com umas 50 e tal na primeira fase, mas os voluntários são bem-vindos, porque podem ser enquadrados com os profissionais e podem nos ajudar a fazer um trabalho muito melhor com aquelas famílias, não é? E com aquelas crianças, se quisermos fazer ateliês de tempos livres ao fim de semana, se quisermos ajudar a fazer trabalhos de casa, se quisermos fazer este trabalho todo, olha que por muitos técnicos que vá recrutar é completamente impossível, não é? Muito obrigada, doutora Cristina Louro. Muito obrigada, eu é que agradeço. Fazemos votos para que esta nossa conversa tenha motivado muitos de vós, aqueles que nos veem, para aderirem a esta causa, que é o voluntariado. Fica aqui o apelo, são necessários mais voluntários. A Cruz Vermelha Portuguesa está de portas abertas para os receber. Foi o programa Eclésia de hoje. Brevemente este programa estará disponível online. Até lá, não deixe de visitar a plataforma multimédia Eclésia na internet e ficar a par de toda a informação da Igreja Católica. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.